No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 coisas que você precisa ter para assumir uma posição de mulher de destaque em qualquer carreira. Antes de qualquer coisa, a gente precisa nomear o que de fato é esse destaque. Uma pessoa que ocupa um espaço de destaque dentro de uma empresa é uma pessoa que agrega diversas responsabilidades. E não só as responsabilidades que ela tem, ela também acaba tendo um poder de decisão muito grande dentro dessa empresa. O que faz com que ela também seja muito bem remunerada pela função que ela exerce. E além disso, ela tem uma grande significância para essa empresa. Então é isso que é uma posição de destaque, ou seja, uma pessoa que vai ter uma certa tomada de decisão e provavelmente ela também ocupa um cargo de liderança dentro dessa empresa. Não só de liderança, mas ela acaba tendo uma certa responsabilidade, uma certa autonomia, uma certa independência e também um poder de decisão muito grande em relação a diversos processos ou diversas funções que acontecem dentro dessa empresa. E assim, ó, leoas, a gente precisa estar pronta antes da oportunidade chegar. Nenhuma empresa vai te dar esse cargo para te desenvolver dentro dessa função, dentro desse espaço. Você precisa estar pronta antes da oportunidade chegar. Porque tu deve estar se perguntando, bom, eu não sou líder, eu não tenho um cargo de destaque, eu não tenho uma função de destaque aonde eu tô hoje, então esse vídeo não é para mim. Muito pelo contrário, se você deseja ocupar esse espaço, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque a gente precisa estar pronta antes da oportunidade chegar. Ninguém vai testar uma oportunidade com você. Você precisa dar todos os indícios de que você é a pessoa certa para aquela função, para aquele cargo que a empresa tem. Eu nunca vi, em todos os anos que eu tenho de experiência, eu nunca vi uma pessoa testar ser líder. Ela sempre é líder, ela sempre é um destaque antes mesmo da oportunidade chegar. Porque o que acontece? A pessoa que é líder, a pessoa que é destaque, ela acaba se vestindo disso, né? Ela acaba tendo um posicionamento, uma segurança, uma tomada de decisão. Ela acaba lidando muito bem com as circunstâncias que a empresa tem em diversas áreas, diversas frentes. E isso denota que a pessoa está preparada para quando a oportunidade chega. Então, por isso que muitas vezes as pessoas se sentem desconfortáveis quando um colega é promovido. Muito provavelmente esse colega deixou claro que ele era a pessoa mais indicada para aquele cargo em diversas frentes que talvez tu não tenha percebido, mas ele deixou muito claro. E às vezes a gente interpreta esse nosso colega como o cara que é metido, a mulher que é arrogante, a menina que é metida, que bota a cara a tapa, quando na verdade ela só tá tentando conquistar o espaço dela dentro dessa empresa. Ela tá mostrando que ela tá, digamos que, preparada quando a oportunidade chegar. Então, por isso que é muito importante, né? Se você acha que você não tem esse cargo de destaque, esteja preparada. Utilize esse vídeo, esse conteúdo para te se preparar, para te estar pronta para quando a oportunidade chegar, você tá pronta. Ai, mas Dani, dentro da empresa que eu trabalho não tem esse cargo. Utiliza então esse desenvolvimento para te conseguir angariar essa função fora dali. Tu não precisa crescer dentro dessa empresa. Eu sempre digo, tu não é uma planta, tu consegue fazer uma transição de emprego, uma transição de carreira dentro das ofertas que existem no mercado de trabalho. Tu não precisa ficar onde tu tá se isso não te agrada, mas tu pode fazer essa transição de maneira segura e planejada, né? Então, olha só, se de fato tu quer ocupar esse espaço de destaque, de responsabilidade, de importância dentro de uma corporação, tem 5 aspectos que eu gostaria muito que ao final desse vídeo tu já soubesse de cor e salteado, que tu precisa colocar embaixo do braço, se apoderar disso e começar a trilhar o teu caminho em prol desse cargo, dessa função que tu tanto deseja. A primeira coisa que uma mulher que quer se destacar tem é a autoconfiança. Quando a gente trabalha numa empresa, quando a gente tá numa corporação, a gente permeia entre homens e mulheres. E tu precisa permear dentro desse ambiente de maneira segura, de maneira firme. E é por isso que a autoconfiança ela é um atributo muito importante na hora que tu deseja defender uma ideia ou argumentar uma ideia. E uma frase que eu sempre digo é aquela, né, que o Wi-Fi tu não enxerga, mas ele tá ali. Com a autoconfiança é a mesma coisa. A gente não enxerga a autoconfiança, mas tu percebe, tu consegue sentir, tu consegue ver quando uma pessoa tá insegura, quando ela tá desconfortável. Então, por isso que é muito importante a autoconfiança, a segurança, a firmeza, a objetividade. Quando tu tiver um momento onde tu vai ser avaliado, a autoconfiança ela tem que ser um atributo indispensável na hora que tu for te comunicar. Agora que tu já tem a autoconfiança, a segunda coisa que eu gostaria que tu prestasse atenção em ti
é a tua comunicação. E lembra que eu falo que a comunicação não é só falar, é também ouvir. E não é só falar saindo, falar de qualquer jeito. Tem que ter uma certa seriedade, uma certa postura na hora que a gente for comunicar aquilo que a gente deseja. Lembra que eu te falei agora há pouco que uma empresa ela é feita de homens e mulheres. E hoje, dentro das empresas, a gente não pode ser hipócrita, a maioria dos cargos estratégicos de direção, de gerência, de liderança são ainda ocupados por homens. E se tu quiser ser uma mulher de destaque, tu precisa saber se comunicar muito mais com homens do que com mulheres. Ah, então quer dizer, né, Dani, que tu não tem que comunicar com mulheres? Não. Por ser uma mulher, tu já sabe como uma mulher funciona, mas tu também precisa entender de homens. E os homens, principalmente dentro de corporações, eles querem informações práticas, objetivas, eles não querem perder tempo. Se eu puder te dar uma dica, seja uma pessoa prática, concreta e objetiva. Dani, então tu tá dizendo que eu não posso ser sensível, querida, simpática? Não, não é isso que eu tô dizendo. Pode utilizar tuas artimanhas para trazer essa comunicação com mais leveza. O terceiro aspecto que vai contribuir de maneira significativa para te poder ocupar esse cargo é a inteligência emocional. Nossa, mas Dani, inteligência emocional tá tão na alta. Vamos lá, vamos pro que de fato é inteligência emocional. Quando a gente ocupa um cargo de destaque, um cargo de importância, esse cargo ele sofre muita pressão. Por quê? Geralmente, né, existe uma direção acima, existe clientes cobrando, existem funções pares cobrando. Então, a pessoa que ocupa esse espaço, ela sofre muita pressão porque ela toma decisões, porque ela é responsável por diversas coisas que acontecem ao redor dela e que muitas vezes ela não tem controle. Isso faz com que ela se sinta muito desconfortável e sofra pressão nessa posição. A inteligência emocional vai fazer com que essa pessoa não desequilibre quando ela tá nessa panela de pressão. O que faz uma panela de pressão quando tu não sabe administrar ela? Ela explode, né? Então, obviamente, uma pessoa, quando ela tá nessa posição, ela não pode explodir, ela não pode agredir, ela não pode ser grosseira, ela não pode mandar o cliente para aquele lugar, ela não pode descontar a raiva dela nos colaboradores que estão abaixo dela. A pessoa que tá nesse cargo, ela precisa muito de inteligência emocional. Ou seja, ela precisa sofrer essa pressão, administrar ela de maneira racional e não responder aos estímulos de maneira primitiva, né? O que é ser primitivo? É ser reativo, é não raciocinar, é não pensar. Ela não pode ter uma resposta emocional àquele desconforto. Ela tem que raciocinar, ela tem que ser cordial, ela sabe que muitas vezes ela só vai conseguir o que ela quer se ela for persuasiva, se ela dialogar, se ela comunicar. E quando tu tá sob pressão, a última coisa que tu quer fazer é comunicar. A pessoa que tem inteligência emocional, ela sabe. Muitas vezes, ir direto ao ponto vai te desgastar, vai trazer resultados que tu não quer, vai trazer problemas. A inteligência emocional, ela te dá tempo, ela não corrói as relações. Então tu acaba sendo pressionado de todos os lados, da direção, dos teus pares, dos colaboradores, do cliente, sem que tu desequilibre, sem que tu mande todo mundo pro espaço, sabe? Então por isso que a inteligência emocional ela é tão importante. Na verdade, a inteligência emocional ela tá em alta, mas vamos de fato para aquilo que importa. É tu poder desempenhar a tua função com maturidade, sem desequilibrar. Em suma, é isso. E a inteligência emocional, minha filha, sabe onde é que começa? No autoconhecimento. Então, por gentileza, tu precisa saber naquilo que tu é boa, naquilo que tu não é, e tu precisa saber de fato como tu reage às coisas que te deixam desconfortáveis. O quarto aspecto, pra mim, é um dos mais importantes e é um aspecto que eu mais utilizo quando eu quero passar credibilidade, que é a apresentação pessoal, a vestimenta. Quando eu falo sobre apresentação pessoal, eu não tô falando se tu é bonita, se é feia, porque isso é muito abstrato, né? Isso é muito de gosto pra gosto. Não tem nada a ver com o botox que tu faz, não tem nada a ver com o ácido hialurônico que tu coloca no teu maxilar ou na tua boca. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a imagem que tu quer impactar. Tem a ver com a mensagem que tu quer impactar através da roupa que tu tá utilizando. De nada adianta tu ter autoconfiança, tu ter comunicação, tu ter inteligência emocional se tu for trabalhar de chinelo de dedo. E tá tudo bem, né, se alguém trabalha de chinelo de dedo. O que eu tô querendo dizer são pessoas que querem ocupar, né, um espaço de destaque. No dentista, né, tu vai fazer uma limpeza nos dentes. Tu já viu algum dentista utilizando chinelo de dedo?
Ou tu já viu algum dentista trabalhando de bermuda? Não, né? Por quê? Porque é uma profissão que exige uma responsabilidade, exige uma credibilidade. Por quê? Porque trata de dente, né? Dente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala sobre dente. A mesma coisa a gente fala quando são cargos de destaque, quando são cargos de responsabilidade. A tua imagem, ela precisa impactar credibilidade, seriedade. Tu faz isso muito através da roupa, através da maquiagem. Existe um termo que a gente fala, né, na apresentação pessoal, que é dress code, que na verdade é um código, digamos, de vestimenta para determinadas atmosferas, digamos assim. Então, existe um dress code que tu utiliza para trabalhar numa corporação. Por exemplo, se tu quer ter um espaço de destaque, tu precisa utilizar um blazer, uma camisa, uma calça jeans, uma vestimenta que impacte positivamente a tua imagem diante das pessoas que vão te ouvir. Isso vai contribuir muito quando tu for para uma reunião onde tu vai defender alguma ideia tua ou aonde tu vai ser avaliado. E a quinta, mas não menos importante, é o desenvolvimento. Eu não estou falando só de MBA, só da pós-graduação, só do mestrado, só do doutorado. Eu tô falando também, é uma pessoa que tá disposta a ser todos os dias uma versão melhorada dela. Então é uma pessoa que sabe também que as competências e as habilidades são indispensáveis quando a gente fala sobre performance profissional. A mulher de destaque, ela sabe que as competências contribuem para te trazer mais resultados. Ela sabe a importância de enxergar a individualidade em cada pessoa. Ela sabe respeitar que cada pessoa consegue entregar de determinada maneira. De maneira geral, ela sabe e ela está disposta a sempre desenvolver, a sempre querer ser uma pessoa melhor do que ela era ontem. Então, ela é humilde o suficiente para ouvir, se desenvolver sempre a cada dia mais, independente do papel que ela ocupa dentro dessa empresa, né? Que obviamente é o de destaque, então ela tem muita responsabilidade dentro dessa empresa. Então, Leoas, esse era o meu recado para hoje, era poder te dar subsídios para que tu consiga alcançar essa posição de destaque dentro da tua carreira, dentro da tua empresa, dentro do teu empreendimento, mas que isso consiga contribuir de alguma maneira com a tua carreira. Então, pega todas essas informações e começa a colocar em prática. E meu conteúdo, ele não fica só por aqui, não. Me segue nas redes sociais que estão aqui na tela. Eu produzo conteúdos todos os dias e eu te vejo lá. Até mais, Leoa.